Cooperativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular. Estamos no Novembro Azul, o mês de conscientização ao câncer de próstata. Estamos aqui com o Dr. Alberto Stein, médico urologista, PhD em urologia, que vai falar pra gente um pouco dos cuidados e a prevenção a essa doença que mata 1 a cada 6 homens. Na realidade, 1 em cada 6 homens vai ter a doença. 1 a cada 6 vai ter? Isso. Em que momento da vida? O que acontece, né? O Novembro Azul veio conscientizar os homens, então, que eles devem procurar fazer uma avaliação, porque as mulheres, desde a primeira menstruação delas, elas já vão ao médico, já fazem a avaliação, se conscientizam e rotineiramente fazem sua avaliação. Tem estatísticas mostrando que as mulheres vivem 10 anos mais que os homens, só para ter uma ideia. Vivem mais porque fazem check-up? Provavelmente porque elas acabam se protegendo mais, avaliando mais, se cuidando mais. Então o Novembro Azul serve para conscientizar os homens que eles devem fazer uma consulta, pelo menos anual, para discutir os problemas masculinos, né? E hoje a maior doença, a doença que mais acomete os homens, né, ao longo da idade é o câncer de próstata, dentro dos cânceres. O câncer de próstata é o câncer mais comum entre os homens, né? Ele vai acometer 1 em cada 6 homens e ele surge com o envelhecimento masculino. Isso é muito importante. Então, o homem deve procurar fazer uma avaliação, tentando buscar a presença desse tumor a partir dos 50 anos da idade. Isso é indicação da Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana de Urologia Europeia recomendam isso. E naqueles homens que têm história familiar de câncer de próstata, ou seja, o pai com câncer de próstata, um irmão com câncer de próstata, eles devem procurar a partir dos 45 anos de idade fazer esta avaliação. Isso é muito importante para os homens, então. Essa avaliação, as pessoas têm muito receio, né? Os homens, eles têm um preconceito em procurar um urologista, fazer os exames. Quais são os exames mais importantes? É o PSA, é o exame de toque? O que é o mais importante? Na realidade, é uma combinação de exames, né? Se eu tivesse que escolher um exame, seria o PSA. Mas a associação dos dois me permite atingir um número maior de pacientes com câncer de próstata. Por exemplo, nós sabemos que mais ou menos 30% dos homens que têm câncer de próstata, o PSA é normal. E se tu não fizesse o toque, tu não ia descobrir esse tumor. Claro que a gente hoje tem a ressonância magnética, mas tu não vai fazer ressonância magnética para tudo que é paciente, porque ia ser muito cara a medicina, não interessa quem está pagando, ou plano, ou governo, ou particular, né? Então a realidade é a soma dos dois. Fazer um exame físico, que vai durar 5 segundos, e fazer o PSA, nós estamos conseguindo buscar esses pacientes que têm câncer de próstata. E isso é o mais importante. Porque daí o diagnóstico precoce é o que vai fazer a diferença também. É uma realidade isso, tá? O que acontece? Quanto mais cedo tu faz esse diagnóstico, tu consegue diferenciar essa doença. Então, se o paciente tem um câncer de próstata, se ela é uma doença que vai ser mais agressiva ou menos agressiva. Quando eu vou falar de diagnóstico, Silvana, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Tu vai no médico, tu faz a avaliação, tu tem um PSA alterado para a tua idade, ou seja, aumentado para o tamanho da tua próstata, aumentado para a tua idade. Aí tu vai fazer o toque, tem alteração, não tem alteração, tu não vai biopsiar esse paciente direto. Aí tu vai fazer uma ressonância magnética multiparamétrica, que veio para nos ajudar muito, porque antes, todo paciente que tinha um PSA alterado ou um toque alterado, tu já fazia uma biópsia. Tá? E aí tu acabava hipertratando, ou seja, tratando muito mais gente que tu precisava. Então hoje tu tem o PSA alterado, tu tem o toque, o exame físico alterado, tu faz uma ressonância multiparamétrica. Se essa ressonância mostrar uma lesão que nós classificamos em PIRADS 3, 4 e 5, nós estamos apontando que esse homem possa ter um tumor de próstata e que esse tumor possa ser significativo para ele. Aí esses casos a gente vai biopsiar. Se eles vierem com tumor, aí baseado na histologia, na idade do paciente, no tipo de tumor, doenças acometem o paciente, nós vamos planejar um tratamento que vai ser específico para esse tipo de tumor. E assim, ó, a pessoa vai sentir alguma... Qual é o sintoma que a pessoa sente? É muito importante a tua pergunta. Por quê? Porque o câncer de próstata, 90% deles, ele não dá sintomas. Tá? O paciente não tem sintoma nenhum. Ele só vai descobrir quando ele vai no médico, faz um PSA, o PSA está alterado, acende uma luz vermelha. E aí ele vai fazer o exame físico. Normalmente os cardiologistas solicitam PSA para os pacientes. Quando o PSA está alterado, eles acabam encaminhando para o urologista. Aí o urologista faz uma avaliação mais complexa, avalia, faz o exame físico, repete o PSA, faz PSA total e livre. É uma série de relações que tu usa ali para poder pensar que esse paciente tem um câncer. E hoje, o diagnóstico precoce dessa doença e tratar esses pacientes em que o tumor pode ser mais agressivo vai ser a melhor coisa para esse homem. Por quê? Porque vai evitar as complicações dessa doença que são devastadoras, tanto para o paciente quanto para a família. Tá. E quais são as principais complicações? O câncer de próstata ele pode crescer enviando células para a coluna.
da metástase óssea, o mais comum, ou fazer um acometimento dos linfonodos locorregionais, ou crescer invadindo reto, invadindo bexiga, né? Dá sangramento, mas são doenças localmente avançadas ou metastáticas. E essa doença, ela vai causando anemia, ela vai causando uma baixa da imunidade do paciente, o paciente vai emagrecendo, é como uma doença que vai avançando. Ao passo que se eu tenho uma doença localizada e eu consigo tratar ela adequadamente, eu vou romper essa evolução toda e esse paciente vai viver muito bem tratado do tumor. O problema é quando eles chegam tardiamente com a doença, como eu falei, já avançada, já acometendo outras estruturas, né? Como os ossos, dor óssea é muito importante. Então, esse paciente tem clínica. Só que quando ele apresenta com clínica, a doença já está disseminada. É muito mais difícil tratar, é muito mais dispendioso tratar, ele vai gastar muito mais e o psicológico dele vai se arrasar, porque ele vai escutar da gente, olha, a tua doença, ela não vai... A gente não fala em cura, tu fala em doença em remissão completa, mas a doença, ela deve ser tratada e o paciente está sabendo que ele não está curando a doença, porque na cabeça dele, quando ele procura, ele quer a cura. E isso, quando a doença está nos ossos, por exemplo... Já está na metástase, já não vai haver essa cura. Vai haver uma remissão da doença por um bom tempo, depois ela pode voltar, e aí acometendo de forma mais grave esse paciente, mais transtorno psicológico, mais transtornos emocionais. Quer dizer, é uma evolução muito complicada para essa família. E vamos falar assim em tratamentos, né? É diagnosticado o câncer, o que se faz? Se faz quimioterapia, se faz cirurgia, que tipo de tratamento é feito? Bom, sempre que eu vou pensar em tratamento para o câncer de próstata, eu tenho que levar em consideração várias coisas. Uma delas, se a doença é localizada ou é localmente avançada ou é metastática. Se a doença ela é de alto grau ou de baixo grau. Se esse paciente tem uma expectativa de vida maior que 10 anos. Se esse paciente não tem doenças que estejam acometendo ele que pode impossibilitar ele de tratar. Então vamos exemplificar. Eu tenho uma doença num paciente de 55 anos, 60 anos, com um PSA abaixo de 10, mas com uma doença que eu sei que ela é de alto grau, eu vou ofertar um tratamento para esse paciente, ok? Aí esse tratamento pode ser, normalmente, o mais adequado para ele é a cirurgia. Né? Se a doença é localizada, se ele não tem nenhuma comorbidade que impeça de realizar a cirurgia, a gente faz a cirurgia. A cirurgia hoje tem 3 técnicas. Eu posso fazer uma cirurgia convencional, aberta, que a gente chama, uma cirurgia laparoscópica ou uma cirurgia robótica. Hoje, a cirurgia mais adequada para esses pacientes, a que tem menor taxa de complicação, é a cirurgia robótica. Por quê? Porque a gente consegue identificar melhor os feixes nervosos que estão ao redor da próstata e que vão causar, então, menos problema de ereção nesse paciente. Ok? A gente consegue identificar bem o esfíncter do paciente, poupar esses nervos também e ao mesmo tempo está trazendo uma melhor condição de perda de urina, quer dizer, ele não vai ter incontinência urinária ou vai ser um número muito baixo de pacientes que vão ter incontinência urinária. E todas as vantagens de uma técnica minimamente invasiva. O que é isso? Eu baixo um paciente na quinta-feira de noite, opero sexta-feira de manhã, no sábado ele dá alta. É muito diferente. A sonda se retira em 7 dias. E essa cirurgia robótica, aonde que tem isso no Brasil? Robô tem em vários lugares. O problema é que não é só o robô. Tem que entender que para operar o robô, tu tem que ter uma equipe. E tu tem que ter uma técnica adequada, né? Um treinamento para isso. Que tu busca com treinamento de longo prazo, não em curso de final de semana. Né? E uma equipe, para que essa técnica ela tenha a maior acurácia possível. Né? Hoje já faz 5 anos que eu vou a São Paulo operar, o grupo de São Paulo lá. O grupo todo tem mais de 5.000 cirurgias urológicas, quer dizer, a maior experiência brasileira desse grupo no 9 de julho. Né? E a gente tem uma equipe muito boa, funciona muito bem. Tem vários pacientes operados daqui de Santa Maria, da região, e lá de Porto Alegre também. Que vão a São Paulo operar. Vão a São Paulo operar em São Paulo. Vão na quinta-feira, operamos sexta, sábado recebe alta, vem embora no sábado ou no domingo. Só para te exemplificar. Tem robô em Porto Alegre. É claro que vai se desenvolver a técnica, já tem gente fazendo aqui também, mas isso leva tempo. O que tem que entender é o seguinte, não é só o robô. Tem que ter uma equipe muito boa para se ter resultados muito bons. E uma estrutura hospitalar para atender todas as necessidades dessa cirurgia. Exatamente. Tá, e o custo? Eu acho que isso é uma coisa importante falar, assim, ela é um custo muito mais elevado que por outras formas? Na realidade, o que tem hoje, né? Alguns convênios já estão dando suporte numa parte da cirurgia a nível hospitalar. Tá? Mesmo em São Paulo, mesmo em Porto Alegre. O custo de uma cirurgia hoje que a gente vai fazer em São Paulo, que o paciente vai a São Paulo, o plus a mais é a passagem dele que ele vai gastar, porque ele vai gastar a mesma coisa que ele vai fazer no Moinhos de Vento em Porto Alegre, por exemplo. Tá? E isso cada vez vai baixar mais esse custo, por quê? Porque se tem mais máquinas, estão se comprando mais aparelhos, Santa Maria já está estudando a possibilidade de trazer um robô para cá também, quer dizer, isso vai viabilizar o tratamento de muitos pacientes. É óbvio que, por exemplo, o paciente que tem um convênio que não cobre a cirurgia, ele vai acabar pagando particular, a parte de hospital, a parte de honorários médicos e tudo isso. Então acaba ficando tudo mais caro. Mas hoje, com o aumento de número de máquinas, o aumento de robôs, estão surgindo outras plataformas de robô,
isso já está melhorando muito e já se tem condições então de baixar esse custo. Mas o mais importante que eu sempre alerto o paciente o paciente tem uma ideia de que o robô opera sozinho muitas vezes. Isso é um problema, né? Então assim, tem que ter cuidado. Tem que saber quem é a equipe que está operando, se esse médico tem treinamento, tem formação, porque o resultado disso, com uma equipe mal treinada, as complicações podem ser muito maiores do que uma cirurgia convencional. Com certeza. Tá? Então a gente tem que ter treinamento. Então essas equipes que são bem treinadas, os resultados são muito bons. Aí eles realmente se tornam melhores do que uma cirurgia convencional. Tá, e falando disso, a pessoa faz a cirurgia ali, incisivamente resolveu o problema. Esse paciente vai precisar continuar tomando medicação? Não, na realidade isso depende, né? Como eu falei. Cada caso é um caso. Nós estamos falando do paciente que vai ser tratado, tá? Aí depende, tu vai pegar, retirar a peça cirúrgica, vai para o patologista, ele vai me dizer se a doença está totalmente dentro da próstata, se está fora da próstata, se eu tenho que fazer algum tratamento mais, uma radioterapia posterior, ou fazer um bloqueio hormonal, que aí depende do que tu precisa complementar esse tratamento. Na maioria dos casos, tu está indicando a cirurgia, o paciente acaba fazendo a cirurgia quando bem feita, se não vem com margem comprometida, se os linfonodos são negativos, a gente vai ficar só com a cirurgia e vai acompanhar fazendo PSA. Não vai ser necessário outro tomar tratamento. medicação. Não, só vai tratar quando tem algum comprometimento que não estava no teu planejado, que apareceu pelo patologista. Que daí pode ser uma quimioterapia ou pode ser uma outra. Bloqueio hormonal, ou a quimioterapia em casos mais extremos, né, ou uma radioterapia complementar, quando, por exemplo, a doença é focal, tu vê que tem um comprometimento da prostática, o PSA não baixa, aí tu vai ter que tratar, pode precisar uma radioterapia. Isso é um outro detalhe, tá? Tem muitos pacientes que não têm uma condição cirúrgica ou que optam, tu pode fazer radioterapia neles, em vez de fazer a cirurgia. Mas a radioterapia também tem suas complicações. E tem os efeitos colaterais da radioterapia. Então, tudo isso a gente discute com o paciente. Tem que ser avaliado. O tratamento, ele deve ser individualizado. Ou seja, cada paciente tem um tratamento específico para aquele caso dele. Claro. Isso é muito importante. E vou te dizer uma coisa agora que é muito interessante. Doenças de baixo grau, por exemplo, que o paciente tem um fragmento único, por exemplo, de câncer de próstata, a gente pode fazer não operar ele ou não fazer radioterapia. Então, casos muito bem estudados, são casos muito específicos, pode fazer um tratamento que chama-se vigilância ativa. Eu vou acompanhar esse paciente com o tumor dele com exames. Claro que isso é muito criterioso, é para pacientes muito específicos e a gente sabe que um número muito grande deles vai acabar operando essa doença dentro de 5 anos. Só que às vezes, tu ter 60 anos, vida sexual ativa, tu tem uma doença baixa, tu prefere acompanhar isso aí, se tu tem uma condição psicológica que permita tu saber que tu tem uma neoplasia, que tu tem um tumor, acompanhar e não tratar naquele momento, tu tem que saber que tu tem que estar bem para isso. Às vezes é difícil. Os pacientes começam a fazer e logo eles voltam no consultório, doutora, eu não quero fazer, eu quero operar, eu quero tirar o tumor. Bom, aí tu explica tudo para ele e vai tratar. Porque eu acho que a grande preocupação, né, Alberto, é a questão do psicológico. Eu vou ter uma disfunção erétil, eu vou comprometer meu casamento, e isso mexe muito com o psicológico, né? É verdade. Então, assim, quando eu falo de cirurgias minimamente invasivas, Silvana, o tratamento da robótica, a gente melhorou muito as taxas de impotência, ou seja, o paciente não vai perder a ereção, né? O número hoje é muito maior de pacientes que mantêm a ereção num pós-operatório de cirurgia robótica, como eu falei, com equipe muito bem treinada, que tenha resultado nisso. Tá? E é importante outra coisa, se tu já tem um problema de ereção e tu vai fazer a cirurgia, provavelmente tu não vai ficar com uma ereção melhor da que tu tinha, entende? Então aquele paciente que já tem acometimento da ereção por outro motivo, né, se não for psicológico, provavelmente ele vai fazer a cirurgia, vai manter um problema de ereção no pós-operatório. Então, isso faz parte de toda a avaliação inicial do paciente. Quer dizer, a idade dele, as comorbidades, se ele já tem problema de ereção, se ele não tem, se toma remédio à pressão, se ele tem problema de coração, já infartou, não infartou. Então, é uma série de coisas que tem que avaliar. Por isso que eu digo, o tratamento ele tem que ser individualizado. O mais importante de tudo isso os homens devem procurar fazer uma avaliação. Tá? Muito bem. Eu acho que tem um detalhe que a gente pode falar também, que o câncer de próstata não dá sintomas para os homens nas fases iniciais, tá? Mas tem uma doença que é muito mais comum, né, que é a hiperplasia, que é o crescimento da próstata, que pode trazer sintomas, ou seja, levantar à noite para urinar, jato fraco, fazer força para urinar, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, um gotejamento pós-miccional, ou seja, ele urina e fica umas gotinhas na cueca. Esse paciente tem que procurar o médico e avaliar isso. Por quê? Porque essa doença, o crescimento da próstata, que não tem nada a ver com câncer, ela vai acometendo a bexiga,
vai deixando esse paciente com sintomas que só vão piorar, e se ele não tratar, no futuro ele vai ficar ou perdendo urina ou vai acabar usando sonda, e isso pode ser tratado. E às vezes só medicação, tu não precisa fazer nada. A grande maioria desses pacientes, nós usamos medicação, um comprimido ao deitar, e ele melhora da maioria dos sintomas dele. Aqueles pacientes que não melhoram dos sintomas com medicação, e tem outros tipos de medicação que a gente pode usar, aqui esses pacientes, aí tu vai acabar indicando para eles um procedimento cirúrgico. É muito importante tratar. Quanto mais sintomas ele tem, quanto mais vezes ele levanta à noite, quanto mais fraco está o jato está fininho, está sentando para urinar, esse paciente, quanto mais ele piora, mesmo que tu trate, ele não volta ao zero, ele não vai retornar à condição normal dele. Então, aquele homem que tem sintomas para urinar, procure um urologista. Faça uma avaliação e vá tratar isso adequadamente. Tá? Lembrando bem que a cirurgia nesses casos, ela não é a primeira opção. E esse paciente tem que ser muito bem avaliado para indicar uma cirurgia. Tá? Eu saliento isso, é muito importante. Não, eu acho que isso é bem importante. A gente fala do câncer de próstata, mas eu acho que tem muitas outras doenças que também são sintomas que podem tratar essas outras doenças. E um outro item que eu acho que é importante a gente falar, que é a questão da fertilidade, né? Fazendo a cirurgia, vai comprometer a fertilidade? Por exemplo, se for um homem jovem. Isso é bem importante, tá? A gente na realidade, a gente trouxe para o Brasil, né, uma subespecialidade, isso já há 15 anos atrás, chama-se oncofertilidade, cada vez cresce mais. Tá? E que é o quê? Aquele paciente jovem que não tem filhos ou que deseja ter mais filhos e é acometido de um câncer, ele deve tentar preservar a sua fertilidade. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Tá? Então, assim, vai fazer uma cirurgia para câncer de próstata e ele tem menos de 50 anos. Eu operei recentemente um paciente com 46 anos. Meu Deus. O que você tem que fazer? Esse paciente não tinha filhos. Ele congelou o sêmen dele, guardou o sêmen, fez a cirurgia. Se ele quiser ter filhos depois, vai fazer por técnicas de reprodução assistida e vai ter seus filhos. Então é importante a manutenção. E existem locais específicos que a gente faz esse armazenamento, a gente guarda, o custo não é elevado e tu mantém a tua capacidade de ter filhos no futuro. Isso é bem importante. Tem muitos jovens acometidos de tumor de testículo, por exemplo. Esses jovens, às vezes, eles chegam correndo, vão no médico, estão com tumor, a gente fala, porque são jovens. A incidência até os 28 anos, mais ou menos, imagina, é um jovem. E ele não está casado, está estudando, está na faculdade, e aí a família vem com uma pressão, estão deprimidos com o diagnóstico da doença e eles querem tratar. Eu boto um freio. Pessoal, calma, a doença vai tratar, vai resolver. Vamos preservar o futuro dele, vamos preservar a fertilidade, vamos guardar os espermatozoides. Lembrando que esses pacientes com tumor de testículo, às vezes, pode até não ter espermatozoides no ejaculado, porque tem algumas alterações genéticas que ou ele desenvolve o tumor de testículo, ou é um testículo que não desce para a bolsa, ou é um testículo que não produz espermatozoides. Esse é um tópico que a gente pode falar muito tempo sobre isso num outro momento, né? Mas é importante salientar o quê? Que pacientes jovens que não tenham prole completa ou que desejam ter mais filhos, eles devem sim, antes de qualquer tratamento oncológico, fazer uma reserva, ou seja, guardar os seus espermatozoides. E no caso das mulheres, guardarem os óvulos. Com certeza. Teriam muitas coisas para a gente falar, mas eu acho que hoje nós vamos falar sobre o câncer de próstata, que é um assunto importante de conscientização. E para a gente finalizar, que eu acho que isso é muito importante da gente dizer, o que pode prevenir? Existe alguma coisa que pode? Não tem nada que possa prevenir? É genético? É da idade? O que a gente pode falar sobre isso? Quando nós falamos em prevenção de qualquer doença, Silvana, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que ter uma vida saudável. Reduzir peso, praticar atividade física, comer adequadamente, evitar as gorduras, evitar o excesso de sal, excesso de açúcar, né? Então, assim, uma vida saudável, praticar esporte, felicidade, conviver com a família, isso traz coisas boas, melhora a imunidade da gente. A imunidade de modo geral. Quando eu falo especificamente em câncer de próstata, eu não... Tem alguns trabalhos mostrando que, por exemplo, comer mais tomate, né, ou licopenos poderiam melhorar, mas não tem nenhum trabalho mostrando que cause efeito, realmente isso vá trazer benefício. Então, assim, eu sempre falo, ter uma vida saudável. E a melhor forma de prevenir essa doença é tu procurar um médico. Eu sempre quero não é prevenção, mas é procurar um médico, fazer um diagnóstico precoce e tratar da forma mais adequada essa doença. Para evitar as complicações de uma doença não tratada, como eu falei, que são devastadoras para o paciente e para a família. E para toda a família. E o uso de, por exemplo, anabolizantes ou o uso excessivo de Viagra. Bom, eu tenho outros medicamentos que não é o Viagra, mas a gente tem visto muitos jovens que estão usando como recreação e que isso pode dar um efeito colateral também. Existe ou não?
Mito ou não é mito? A gente fala, por exemplo, quando os jovens estão usando, e o termo que tu usaste é correto mesmo, são drogas recreacionais que eles usam, que não deveriam usar, porque eles não precisariam, mas usam, né? E os anabolizantes, que são mais importantes, o que acontece? Tu usar testosterona de um modo que não há necessidade, o mal prescrito, ou testosterona, até animais eles usam, não é nem a humana, tá? Sim. A gente vê isso em academia, eles vão para o consultório, o que acontece? O uso contínuo traz a infertilidade. O uso contínuo da testosterona traz atrofia testicular. E eles acham que não, eu vou fazer Não vai dar 2 nada. ciclos, não vai dar nada, não é bem assim. O uso contínuo de hormônio traz atrofia testicular e infertilidade. Isso é muito importante falar. Então, usar essas drogas desta forma está incorreto. Mesmo nos homens adultos que vão ao consultório, que têm queixas relacionadas à disfunção hormonal, quando eu vou avaliar eles têm que ter queixa. Eu não dou hormônio só porque o hormônio está baixo. O hormônio faz parte de tudo que a gente tem no organismo. Mas tu tem que ter algumas queixas relacionadas ao déficit desse hormônio. Aí tu vai repor na forma bem orientada, adequada, com a medicação que tem que usar. Vou te dar um exemplo. Se um jovem que tem diminuição das taxas hormonais ou diminuição das taxas de fertilidade dele, eu preciso repor, eu não vou dar testosterona externa para ele. Eu vou dar uma medicação via oral que vai estimular a produção de espermatozoides de testosterona para evitar que eu rompa o eixo que existe entre a hipófise e o testículo. Porque quando tu repõe a testosterona externamente nesses jovens, tu está bloqueando esse eixo, não vem mais o impulso e o testículo atrofia. Então, isso tem que ter muito conhecimento para fazer. E os jovens estão fazendo sem esse conhecimento. É uma moda e está errado. A gente tem que, de todas as formas, orientar esse pessoal. Por isso é importante uma consulta urológica e que o médico vai poder orientar essas coisas. Então, a gente volta no Novembro Azul, porque realmente ele vem para quê? Para que esses homens venham consultar, tragam seus filhos. As mulheres são responsáveis por 50% das consultas dos homens. Sabia disso? Claro, isso é estatística. A mulher leva o homem para o consultório. Então isso é importante por quê? Porque uma avaliação, uma conversa, uma análise de exames, às vezes pode prevenir muitas complicações ao longo da vida dele. E volto nisso. As mulheres, elas são bem-sucedidas em todos os aspectos, inclusive na saúde, porque elas vão aos médicos desde novas, desde a primeira menstruação. Isso faz com que elas façam prevenção de uma forma mais inteligente que os homens. Muito bem. Muito obrigada. Foram informações riquíssimas e volte sempre. Acho que nós temos que falar de outros assuntos, porque tem muito assunto importante ainda para a gente debater aqui. Eu que agradeço, Silvana. Eu acho que tem um programa importantíssimo, de ter feito um belo trabalho de mostrar para as pessoas, né, a importância das doenças, enfim, na vida geral, não só das doenças, mas como de outras atividades. Eu acho que as pessoas têm que assistir e prestigiar pessoas como o teu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular.